Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Prazer imenso ter você aqui no canal no YouTube. E eu quero aproveitar fazer um convite, para você participar aqui das aulas de Administração Geral e Pública para o seu concurso aí. Você que está estudando para o concurso da Unicamp, eu estou disponibilizando vídeos gratuitos referente à matéria de Administração Geral e Pública. Espero que você curta aí, na verdade, esses vídeos e entenda um pouquinho mais a respeito dessa matéria e, consequentemente, esteja mais preparado ainda para o seu concurso, tá bom? Então, bora começar! Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar tratando a respeito das teorias administrativas e dessa vez sobre a abordagem clássica. Então, quero que você acompanhe aí comigo. A abordagem clássica, claro, ela também pode ser chamada aí, na verdade, de administração clássica, como você pode ver, visualizar aí no slide, tá? Então nós temos aqui o autor, no caso é Henri Fayol, tá bom? O grande teórico aí da teoria clássica da administração. O Fayol, ele tinha uma diferença entre ele e Taylor, que é a seguinte: Taylor tinha foco nas tarefas, você deve se lembrar disso. No vídeo anterior nós conversamos sobre o tema. Já Fayol, ele passa a ter, na verdade, um foco na gerência. Então é importante, até vou marcar aqui para você, para você guardar essa informação, em que Fayol tem um foco na gerência. Ele tá focado, na verdade, na estrutura, como um todo, a estrutura organizacional. Então ele tem um olhar de cima para baixo, diferentemente de Taylor, que tem um olhar de baixo para cima, ok? Já que Taylor, como eu falei para você, foco na execução das tarefas. O Fayol ele trouxe o conceito aqui dos 14 princípios da administração. Desses 14 princípios, nós temos aqui o primeiro, que é justamente a ideia da divisão do trabalho. Veja bem, a divisão do trabalho aqui para Fayol é diferente de Taylor. Taylor estava mais preocupado com a tarefa, pegar a tarefa complexa e dividir em partes mais simples. Já Fayol, no caso aqui da divisão do trabalho, se preocupava, na verdade, com a departamentalização. Tá? Então, uma preocupação maior dele era com isso, a ideia, o conceito de ter departamentos, setores, unidades, divisões, ok? Justamente para que cada departamento tivesse o que aí? Uma especialização daquilo. Bom, temos também aqui como conceito, como princípio, a autoridade e responsabilidade, ou seja, quem vai ter o poder, na verdade, de decisão. Então era preciso saber exatamente quem tinha o poder de decisão, o poder de dar ordens. Consequentemente, esse próprio passava a ter a sua responsabilidade, uma maior responsabilidade por conta de ter o poder decisório ali nas mãos. Agora, se você tem alguém passando ordens, mandando, vamos dizer assim, é preciso que tenha alguém que tenha a disciplina, a obediência de receber aquelas ordens. Então, um dos princípios que nós temos aqui é a obediência. Obediência, inclusive, no sentido de dos subordinados, terem a plena informação a respeito das regras e aí, por conta dessas regras, cumprir, ok? Cumprir os regulamentos. Temos aqui também o princípio da unidade de comando. A unidade de comando é justamente você ter aqui um chefe, Esse chefe tem seus subordinados e os subordinados sabem exatamente de onde vem a ordem e recebe ordem desse chefe. Então, unidade de comando, único comandante, ok? Isso justamente para quê? Para facilitar, para saber, na verdade, de onde vem essa ordem, qual é a disciplina que eles têm que ter nesse sentido. Não receber ordens de vários lugares, locais e pessoas.
Unidade de direção. A unidade de direção tem a ver com caminho aqui, tá? Ou seja, todos seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, o mesmo objetivo. Ordem. A ordem, pessoal, aqui no caso, ele se refere que cada coisa precisa estar no seu lugar. Ó, cada coisa no seu lugar, tá bom? Não só coisas materiais, né? Mas também, inclusive, pessoas. É preciso ter ordem, é preciso, na verdade, ter o quê? Organização. É muito importante isso. Ainda mais pensando aí na produção em massa, linha de produção. Então vamos imaginar que o estoque tem itens, tem matéria-prima que utilizamos muito mais do que outras. Então a matéria-prima que é muito mais utilizada tem que estar mais próxima de quem criou, ok? De quem vai utilizar, né? O layout tem que ser feito de uma maneira que consiga evitar desperdícios e principalmente nesse sentido relacionado ao tempo, ok? Mas também as pessoas, né, onde elas vão trabalhar, o local, isso tudo, na verdade, o arranjo físico das situações que ocorrem tem que ter uma determinada ordem. Materiais, peças, né, inclusive ferramentas, então tudo isso aí é preocupação da administração em manter a ordem. Equidade é um conceito voltado aqui a um equilíbrio, né? É preciso ter equilíbrio no sentido de tratar as pessoas com justiça, ok? Já é um conceito muito voltado aí à impessoalidade, a tratar as pessoas todas da mesma forma, da mesma maneira, e aí consequentemente você consegue ter o que dessas pessoas? Consegue ter lealdade, comprometimento, o que vai nos levar ao entendimento do próximo princípio, que é o princípio da estabilidade. Então, para a administração, era muito mais importante você ter, na verdade, a estabilidade que a rotatividade. Porque a estabilidade também acaba gerando aí lealdade, tá bom? E também comprometimento. E vale lembrar aqui para vocês o seguinte, né? Que o que ocorre aqui também é que, óbvio, se preocupavam as organizações em não ter rotatividade. Ou seja, rotatividade é algo totalmente diferente aí de estabilidade. Ó. Então a gente tem aqui conceito de rotatividade. Rotatividade é algo prejudicial para as organizações. Por quê? Porque, na verdade, a rotatividade é a entrada e saída de pessoas a todo instante. Isso vai enfraquecer a organização, vai enfraquecer a cultura organizacional, né? Que cultura organizacional é o conjunto de hábitos, costumes, ok? Que são compartilhados pelos membros, crenças e valores também, né? E também pode até aumentar também o absenteísmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A estabilidade é muito mais preferível nesse sentido por conta disso, né? As pessoas passam a conhecer a organização. A rotatividade também aumenta o custo com a empresa em treinar pessoas, em capacitá-las ao trabalho. Já a estabilidade, o custo vai ser bem menor, porque você vai trabalhando numa organização, você entende aquela organização e o treinamento vai acontecendo também no dia a dia, né? Então, menos custo também com treinamento e capacitação. Outro princípio aqui é a subordinação dos interesses individuais aos gerais, ou seja, é muito mais importante, na verdade, os interesses gerais. Então, os interesses individuais, eles estão subordinados aos gerais. Iniciativa. As pessoas precisam ter iniciativa de cumprir, aqui no caso, cumprir o plano. Então, a empresa, o setor tem lá um plano, né? Mesmo que seja operacional, não importa aqui o tipo de plano para a gente no momento, mas tem um plano e todos devem ter a iniciativa de cumprir esse plano. A remuneração. Para a FAIOL, a remuneração ela deve ser justa, tá bom? Deve ser justa,
Ou seja, é um conceito muito parecido lá com o de Taylor, né? De um plano de incentivo salarial, como econômicos. Ou seja, eu preciso ter uma remuneração justa e as pessoas também ganharão por produção. Quem produzir mais, ganha mais. É o fator motivacional da época. Outro item aqui, né, dos princípios é a centralização. Essa centralização aqui, pessoal, tem a ver com o quê? Com o poder decisório, tá? Com o poder de decisão. Então, é centralizar a decisão em alguém, e aqui no caso nosso, né, para o nosso entendimento, no topo. Então, quem vai tomar a decisão é quem está aqui, ó, no topo da organização, ok? E cadeia escalar. A cadeia escalar, justamente porque as organizações daquela época, elas tinham uma hierarquia bastante verticalizada. Então você vai ter uma escala aí hierárquica, né? A parte lá do presidente, diretor, subdiretor, gerente, subgerente, ok? Chefe, encarregado, supervisor, então bem hierarquizado. E espírito de equipe, aqui o nosso princípio número 14, esse princípio aqui no intuito de quê? No intuito de entendimento que há uma necessidade de harmonia, aí, vamos dizer assim, tá? Entre o empregado e o patrão, para que se consiga aí alcançar os objetivos, tá bom? Então esses são os 14 princípios da administração. Mas além dos 14 princípios da administração, que tem uma importância muito grande aqui para a gente, a Fayol também defendia que as organizações precisavam ter certas funções. Essas funções são 6 no total, ok? A primeira aqui que eu quero destacar são as funções técnicas. O que são funções técnicas? São funções relacionadas à execução de tarefas. Tá bom? Execução de tarefas. Veja bem, eu, por exemplo, estou aqui ministrando aula para você, consequentemente eu tenho que ter essa função técnica, a realização da tarefa, tá? Fazer acontecer, né? Então, competências aqui ligadas a competências técnicas operacionais, beleza? Competências aqui operacionais. Só que além das competências operacionais é preciso também ter competências comerciais. Nesse caso, a organização ela vai estar preocupada com departamentos, por exemplo, de vendas, né, comerciais e departamento de compras. Tá bom? Essas são as funções comerciais que uma organização, obviamente, precisa ter. Além disso, as funções financeiras. Nesse caso aqui se refere a departamentos como, por exemplo, o departamento de contas a pagar, tá bom? E também departamento aqui de contas a receber. Então, a preocupação também com a área financeira da organização. Além disso, funções contábeis, né? Porque a organização ela precisa, na verdade, fazer registro, fazer balanço orçamentário, né? As entradas e as saídas, não só da parte de contas a pagar, contas a receber, mas toda a parte contábil da organização. Temos aqui funções de segurança, preocupada aqui com patrimônio. Deixa eu escrever aqui direito, patrimônio, tá? Preocupado também com os recursos da organização, inclusive recursos humanos, como departamento pessoal, né, no caso. E temos, por fim, as funções administrativas. Podemos dizer que as funções administrativas, com certeza absoluta, é a função mais importante aqui. Por quê? Porque você vai encontrar nas funções de segurança, contábeis, técnicas, comerciais e financeiras, ok? A função administrativa. A função administrativa é o planejar da organização, tá ok? Nós vamos ter aqui o planejamento, teremos também a organização como função, né? Temos aqui também a coordenação
coordenação, o comando e o controle. Então essas são as funções, né? Essas são as funções administrativas aí conceituadas por Fayol. Coloquei aqui para você também, para ficar mais fácil. Então você pode ver, ó, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então planejar tem a ver em definição aí de definição dos objetivos, das metas da organização, né? Então um conceito aqui de previsão. Aliás, em muitos livros sobre o tema você vai encontrar a palavra previsão para planejamento. É possível, no caso de Fayol. A organização, organizar justamente colocar em prática o plano, né? Ou seja, a execução, tá bom? Já o comando é justamente a ideia da unidade de comando, como que se dará esse comando, mostrar para as pessoas a necessidade de fazer aquilo que foi planejado. Coordenar, ideia de fazer ajustes, tá bom? E o controle aqui é um monitoramento, fiscalização, então tem a ver com isso, tá certo? Veja bem, na teoria clássica de Fayol nós tínhamos essas 5 funções administrativas: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Hoje, atualmente, ou melhor, a partir da neoclássica, a partir aí da década de 60, né, com Peter Drucker, nós passamos a ter, na verdade, 4 funções. Essas 4 funções nós vamos chamar aqui de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então hoje nós temos o pode ser: planejar, organizar, dirigir e controlar. Antes nós tínhamos o PO3C, né? PO3C, que é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Sobre planejar, organizar, dirigir e controlar, eu vou falar a respeito disso, desse assunto, aliás, um assunto importante, chamado aí de processo organizacional, processo administrativo ou simplesmente funções administrativas. Então, mais para frente, você terá aqui uma aula a respeito desse tema, tá bom? Mas cuidado, hein? Já teve questão de prova abordando esse assunto, ou seja, da teoria clássica, as 5 funções administrativas, teoria neoclássica, 4 funções administrativas, ok? Posso até estar enganado, mas eu acho que eu trouxe essa questão para você. Tá aqui, ó. Caiu no concurso da banca CESP, diz assim: para a teoria clássica da administração, são 4 as funções do administrador. Olha só: planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí, certo ou errado? Olha só, gente, a questão está errada. Por quê? Porque, na verdade, para a teoria clássica, não são 4 funções, são 5 funções. São essas funções aqui que eu mostrei para você: planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Olha só que questãozinha essa, hein? Que poderia, obviamente, acabar induzindo você aí ao erro, tá bom? Bom, então aqui a questão está errada. E aí, mais uma vez, quero aproveitar e fazer um convite para você se inscrever no canal do YouTube, né? Vencendo o concurso, super simples. Basta você clicar aí no botão inscreva-se e aí não esqueça também de apertar o sininho para que você possa receber as notificações. Aí você vai recebendo aí notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizando aqui no canal do YouTube. Não esqueça também de clicar aí no link abaixo que você encontra. Eu estou deixando aí na barra de descrição ou na barra de comentários, ou de repente aparece em algum lugar nesse vídeo aqui, para que você possa baixar o material completo em PDF de administração geral e pública, um presente meu para você. Esse material vai ter todos os assuntos, conteúdo programático necessário aí para o seu concurso, tá? E o legal também é que a partir desse material você vai ter ele em mãos, onde você tem até a possibilidade melhor, inclusive, de fazer as suas anotações, tá bom? No sentido de
assistir às aulas, né? Então você vai assistindo às aulas, vai utilizando aí o material também em PDF, com a parte da matéria, né? Da teoria e também a questão. Beleza? Eu penso que se você tiver esse material em mãos, conseguir fazer anotações, marcar as informações aí pertinentes, você vai ter um ótimo material aí também de revisão. Basta você clicar no link para ter acesso, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço a todos!